Muito bem. Ontem nós falámos sobre o quê? Recordam-se qual era o tema de ontem? Recompensas. Nós vimos que havia vários tipos de recompensas. Temos recompensas, vimos o caso do apóstolo Paulo que teve algumas recompensas aqui já na Terra, okay? Que há recompensas temporais. No final, na parte de Zoom, até verificámos que não fomos tanto por aí, mas também demos o exemplo de Jó, como um exemplo de que, e foi bom ouvir o vosso feedback, de que é possível ter recompensas em larga escala já aqui na Terra, mas sobretudo dedicámos a analisar as recompensas. Quais? Que tipo de recompensas? Exatamente, eternas, que vamos receber depois, quando chegarmos à nossa cidade que está nos céus. Vimos vários tipos de recompensas. Desculpa? As 5 coroas. As 5 coroas, exatamente. Agora, nós depois falámos que, e foi o Carlos citou várias vezes uma frase. Essa frase dizia o quê? Vocês lembram-se dessa frase? Mais ou menos, mesmo não seja exatamente aquela palavra, lembram-se daquela frase que foi citada, que eu também apresentei aqui? Quando nós antecipamos as recompensas de Deus, sacrificando o quê? Os nossos valores. Os nossos valores, nós recebemos tudo. Receberemos consideravelmente menos. Nós vamos receber aquilo que estamos a pedir, mas vamos receber consideravelmente menos porque pedimos antes de tempo. Okay? Eu gostava, tal como tem sido hábito, de rever sempre um pouco do que falámos anteriormente para nos podermos situar. Vamos agora aplicar o foco das necessidades. Eu gostava que abrissem convosco, gostava de abrir convosco as Bíblias no versículo principal que está no vosso guião, que está em João capítulo 6, e vamos ler 15 versículos. João 6, e marquem a Bíblia porque vamos ficar aqui, ok? João 6, 1 a 15. João 6, 1 a 15. 1 de João. Não é 1 de João, é mesmo o Evangelho de João. João 6, 1 a 15. João 6. Queres ler? Podes ler, claro que sim. Alto e bom som. Põe de pé. Todos. Podes ler todos, mas em voz alta. Depois disto partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberiades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter-lhe com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse ao Jesus discípulo: recolhei os pecados que subjaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sujaram aos que haviam comido. Vendo, pois, naqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam:
Este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatado, pois o fazerem rei tornou a repetir-se e ele sobe para o monte. Obrigado. Pequeno contexto. Nós temos aqui uma passagem que é uma passagem que trata de uma grande necessidade. O tema de hoje é necessidades. E vamos pensar um pouco sobre esta passagem e tentar tirar daqui lições. Nós vemos aqui o exemplo de uma necessidade enorme. Estavam aqui, lemos da palavra de Deus, 5.000 homens. Segundo os estudiosos, aproximadamente poderiam estar aqui 20.000 pessoas, com mulheres e com crianças. E tinha que se arranjar comida para esta gente toda. E era uma necessidade, porque não havia comida, tanto quanto se sabe, não havia recursos financeiros para comprar essa mesma comida. E vamos ver outras características que provam que o contexto não era o mais favorável. Isto é um exemplo de uma necessidade enorme. Eu gosto desta passagem e veremos hoje no final e espero que hoje no final da manhã a todos vocês possam gostar ainda mais desta passagem, porque esta passagem trata de coisas fantásticas. Esta história mostra uma coisa muito importante. A capacidade de Deus satisfazer as necessidades do homem e a incapacidade do homem de lidar com as suas necessidades sem Deus. De uma forma sucinta, esta passagem mostra isso. Mostra, no fundo, a capacidade que Deus tem em satisfazer as minhas e as vossas necessidades e a minha incapacidade de eu próprio conseguir resolvê-las se não contar com Deus. Se eu tivesse que resumir, eu resumiria assim esta passagem. Este é dos poucos milagres registados nos 4 Evangelhos. E não é por acaso. Serve-nos para mostrar justamente isso, que o poder que Deus tem e o prazer que Deus tem em lidar com as necessidades do homem. E vamos ver isso mesmo, a forma como Deus age, a forma como Deus se preocupa connosco, como é que as coisas aconteceram de uma forma tão natural e sobretudo, tirar implicações práticas para os nossos dias. Cristo usa pessoas inadequadas que se rendem, ou melhor, que rendem tudo o que têm a Ele para satisfazer necessidades infinitas dos outros. É o que quer dizer esta frase. Cristo usa pessoas inadequadas que entregam tudo o que têm a Ele para que possam cobrir necessidades infinitas ou esmagadoras dos outros. É isso que Deus faz. O exemplo do rapaz que tinha aqueles simples recursos é um exemplo claro disso. É uma necessidade pequenina, ou melhor, tinham recursos pequeninos face a uma necessidade esmagadora. E, no entanto, foi o que Deus usou. E já vamos ver o que é que isso significa. Eu gostava de compartilhar convosco hoje 4 grandes lições. 4 grandes lições sobre este tema, nesta passagem sobre as necessidades. Primeiro, eu quero-vos compartilhar e quero-vos dizer uma coisa que vocês já sabem, é que todos nós temos necessidades. Todos, sem exceção, têm necessidades. Imaginem, 20.000 pessoas num local remoto. A Bíblia diz em Lucas 9:12, numa passagem paralela, que o local era deserto. Deserto. Imaginem o contexto. Não era próximo de nenhuma localidade, ou melhor, estaria próximo, mas não estaria muito próximo. O local era deserto, era um local ermo. Muitos a precisar de cura. Eu digo isto porquê? Porque nas passagens anteriores, o Senhor Jesus estava a curar, a seguir continuou a curar. Nesse contexto havia seguramente pessoas doentes, muitos a precisarem de cura. Tanto é que a seguir queriam fazer do Senhor rei. Rei para quê? Para continuar a dar-lhes aquilo que eles precisavam. Que era cura, que era alimento, etc. Portanto, pessoas doentes. Vemos em Lucas 12, uma passagem paralela, que estavam a ficar com frio. Porquê? Porque foi sugerido que fossem para as aldeias para se agasalhar. Imaginem, deserto, frio, fome. Já viram que eles estavam com fome? Mas o que me espanta mais é o que nós lemos, o que o Senhor Jesus diz depois de ter feito este milagre. Ele diz assim, tipo como jeito de conclusão: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Aqui, Jesus revela que eles tinham outra fome, outra necessidade, que eles próprios nem percebiam, se calhar. Eles tinham falta de fome espiritual. Eles estavam lá, sobretudo, para serem saciados, para serem alimentados. Mas não se davam conta que tinham uma necessidade muito maior, que era uma necessidade espiritual. Deixem-me dizer-vos que muitas vezes nós temos fome espiritual e não nos damos conta. Muitas vezes nós achamos que estamos bem,
mas não nos damos conta da secura espiritual em que estamos. E todos nós precisamos de Deus. Todos temos necessidades. E não são só as necessidades físicas, não são só as necessidades materiais, não são só as necessidades de outra ordem. Necessidades espirituais são importantes. E o que eu quero destacar é que muitas vezes aquela gente toda, eram 20 mil, não se davam conta da sua maior necessidade. Não se davam conta da sua maior necessidade. E eu acredito que muitas vezes podemos assistir à igreja regularmente e continuarmos secos, com uma necessidade profunda de Deus. Pedimos a Deus ajuda para cuidar de coisas importantes, mas coisas consideravelmente secundárias, face à principal, que é a necessidade do próprio Deus. E isto passava-se com aquele povo. Não somos, pois, melhores que eles. Okay? Temos necessidade de Deus, temos necessidades de muita coisa. Mas atenção, Deus só se chegará para suprir as nossas necessidades quando nós próprios reconhecermos que precisamos dele. Deus não vem ter connosco se nós próprios não reconhecemos que precisamos de ajuda. Que nós próprios reconhecemos que somos necessitados. É a primeira grande lição que queria que tirasse daqui. Segunda grande lição. Faltava capacidades àquela gente para suprir as necessidades de alimento daquele povo. Se não fosse Deus a agir, aquelas pessoas nunca poderiam ter a solução satisfeita. Nunca poderiam. Sabem qual foi a solução que os discípulos apontaram para a resolução do problema? Eu cito. Está em Marcos, não vejam, eu cito. Uma passagem paralela. Marcos 6, 36. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Por outras palavras, eles que se desenrasquem. Não têm pão? Paciência, trouxessem. Eles que se desenrasquem. Sabem? Eu não acho, todos nós muitas vezes perante as necessidades dos outros dizemos, eles que se desenrasquem. Não têm? Trabalhassem. E muitas vezes está na nossa mão ajudar e não ajudamos. Eles que se desenrasquem. Mas aqui o problema era sério. Aqui mesmo que eles juntassem todo o dinheiro que tinham, não conseguiam chegar lá. Sabem qual foi a resposta de Jesus perante esta questão do eles que desenrasquem? Diz assim, ele porém respondendo-lhes disse, dai-lhe vós de comer. Está no versículo a seguir, Marcos 6,37. Isso logo a seguir, perante aquela questão. Não eles que se desenrasquem. Vocês ajudem-nos a encontrar a comida. Sabem qual poderia ter sido a resposta a seguir de Filipe? Faça isto. Vamos ver, temos 4 linhas. Vocês vão dizer qual foi a certa. Senhor, já te vi transformar água em vinho. Eu sei que vais fazer alguma coisa. Foi isso que ele disse? Não foi. Senhor, já te vi curares o filho de um oficial à distância. Eu sei que vais fazer alguma coisa. Foi isso que ele disse? Não. Senhor, já te vi curares o homem que não andava há 38 anos. Eu sei que vais fazer alguma coisa. Foi isso que ele disse? Não. Não foi. Disse Filipe, João 6,5 acabaram de ouvir e de ler. Onde compraremos pão para estes comerem? Descartar-se. Desculpem, eu estou a utilizar palavras que todos percebem. Estava a descartar-se. Não é. Perante tudo o que já tinham passado com o Senhor, eles tinham mais do que evidências que o Senhor tinha poder para resolver o problema. Deixem dizer-vos, nós perante problemas similares, gigantescos, muitas vezes, por muito que o Senhor nos mostre durante anos e anos e anos que Ele supre, que Ele ajuda, continuamos a nunca acreditar que Deus tem poder para nos ajudar, para nos resolver os problemas, para resolver o problema dos outros. E, sobretudo, continuamos a achar que o problema dos outros é da responsabilidade apenas dos outros. E que não temos necessidade nenhuma de interferir e de os ajudar. E arranjamos sempre boas desculpas. Ouçam, era uma boa desculpa. Se eles estavam no deserto, não tinham um supermercado ali próximo. Eu tinha-vos dito que eles estavam no deserto. O Filipe tinha razão. Quantas desculpas nós arranjamos que são boas? Eu não posso agora servir ou ajudar ou cobrir aquela necessidade porque eu próprio tenho outras necessidades. É mentira? Não é verdade. Mas se calhar bem lá no fundo, nós e Deus sabemos que nós até podemos fazer um pouco mais e não fazemos. Quantas vezes perdemos a oportunidade de ajudar outros porque, acima de tudo, falhamos em acreditar que Deus tem poder para resolver os problemas. Faltam-nos capacidades. Mas muitas vezes faltam-nos também vontade. Mas eu queria destacar agora aqui, e já vou tocar no outro ponto, que nos faltam capacidades. A tarefa era hercúlea, era enorme, era gigantesca e faltava capacidades. Terceira grande lição. Eu quero-vos dizer que Jesus Cristo
Mostrou nesta passagem, nesta situação, poder para responder a qualquer necessidade. A qualquer necessidade. Há um versículo que eu vou citar, ouçam, que diz assim, Jeremias 32, 17. Ouçam e gravem na vossa mente. Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. E agora atenção, não há nada que te seja demasiado difícil. Não há nada que te seja demasiado difícil. Cristo tem poder para responder a qualquer necessidade. Qualquer. E sabem, há 5 razões que me levam a crer nisso. Vou já começar a explicar. 5 razões. Primeiro, o Senhor está permanentemente no controle de todas as coisas. Vamos ver se isso é verdade na passagem que lemos. No versículo 5 do capítulo 6 de João, que acabámos de ler, eu volto a ler. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar. E agora atenção, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Por vezes achamos que Deus, por estar em silêncio, não está a controlar. Por estar em silêncio, não está a ver. Por estar em silêncio, não tem respostas. Não responde, não sabe. Deus sabe, Deus controla. Ele bem sabia, mas ele estava a testar. Nunca se esqueçam, eu acredito que Deus tem poder para responder a todas as necessidades, em primeiro lugar, porque Ele está sempre no controle, mesmo que não pareça que o está. Segunda grande razão, Ele tem poder para responder a qualquer necessidade, porque Ele preocupa-se mais com os necessitados do que nós. Ele tem maior preocupação com os necessitados do que nós próprios. A solução dos discípulos qual é que era? Salve-se quem? Poder. A solução de Jesus era: vamos mantê-los quietos, nos seus lugares, e vamos providenciar para eles a comida que eles precisam. A solução dos discípulos é: mexam-se, é deserto, não quer saber. 10 km, andam bem, têm bom corpo. Eles que vão buscar comida. A solução do Senhor Jesus Cristo era: fiquem quietos. Eu vou providenciar a vossa comida. A compaixão e a preocupação com as necessidades era infinitamente maior no Senhor. Deixem-me dizer-vos que hoje Ele não está aqui presente fisicamente, mas Ele preocupa-se muito mais com as nossas necessidades do que qualquer outra pessoa. Do que qualquer outra pessoa. Do que qualquer um de nós. Mais, terceira grande razão que me leva a acreditar que Deus tem poder para responder a qualquer necessidade. O Senhor não está limitado aos meus recursos limitados. Ele não depende dos meus recursos. Quando Filipe disse 200 dinheiros ou denários não serão suficientes, coisa que eles nem tinham, eu nem vos vou dizer quanto é que valeria hoje, também não interessa, basta saberem que é muito dinheiro. Os discípulos, se fossem eles a comandar, diziam: façamos uma coleta, passam um saquinho, vamos recolher tudo, isto é a mente humana a funcionar. E depois, até pode ser que haja aqui algum rico que possa contribuir a sério, mandamos uns quantos à aldeia mais próxima e daqui a umas horas logo se vê é que se consegue amealhar e vamos comer. Quando André trouxe os peixes e os pães perante Jesus, ele disse assim para Jesus: mas o que é isto para tanta gente? Vemos aqui o quê? Recursos limitados. Deixem-me dizer-vos que Jesus não estava limitado na altura para corresponder às necessidades. Nem está hoje limitado para responder a nenhuma necessidade. O nosso Deus não depende do que nós temos. O nosso Deus não precisa para nada daquilo que nós temos. Ele faz o que quer, quando quer. E usa quem quer ser usado. E com o que tem, seja um peixe para satisfazer 20 mil, seja um pão para satisfazer 20 mil. E essa história, voltando à história dos dons. Deus usa o teu dom. Por muito que tu aches que é pequenino, se tu quiseres ser usado, Deus usa. Porque quem confere poder a esse dom e o multiplica é Deus. Quem multiplicou os pães e os peixes foi a pessoa que os trouxe? Ou foi Deus que deu poder para isso mesmo? Quem é que dá poder aos nossos dons para ser uma bênção? É Deus. O Senhor não está limitado pelos meus recursos limitados e essa é uma das 3 razões que me levam a crer que Ele pode responder a qualquer necessidade. Eu gosto muito aqui no Senhor, que eu volto e meio cito. Se cá vocês já sabem quem é. É chinês, quem é que sabe? Watchman Nee. Pois. Ele disse isto um dia.
A resposta à necessidade não depende dos recursos que temos disponíveis, mas Sim. sim da dependência contínua em Deus. E ele era um homem que dependia de Deus. Ele não falava de teorias, ele falava a sério, de experiência. A resposta à necessidade não depende dos recursos que temos disponíveis, mas sim da dependência contínua em Deus. Ou seja, vamos fazer isto ao contrário. Se eu não depender continuamente em Deus, eu posso ter os maiores recursos disponíveis, mas continuarei a ser uma pessoa necessitada. A todos os níveis. Ou melhor, a todos não, mas nos mais importantes. O segredo está sempre na prioridade que vimos segunda-feira. Voltamos sempre ao mesmo. Por isso é que começámos por aí. Foco, 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 foco. Presença de Deus. Dependência de Deus. Com isso tudo bate certo. Por isso é que eu vos disse, não decorem aquelas cinco áreas de propósitos do rico. Não precisam decorar disso. É mais, preocupemos em buscar ao Senhor, porque Ele vai tocar em cada um de nós, para que cada um de nós saiba os propósitos, saiba tudo. Tudo vai encaixar no sítio certo. Resposta à necessidade depende de uma presença contínua com Deus. Continuemos. Quarta grande razão para justificar o facto de que Deus tem poder para responder a qualquer necessidade. Deus não satisfaz apenas necessidades. Ele responde com abundância. E isso leva-me a crer que Deus pode também responder a qualquer necessidade. Ele responde com abundância. Filipe respondeu o seguinte: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ele tem razão. Não bastaria. O que é que vemos aqui? Traduzam isto numa palavra. Este versículo que eu cito, 200 dinheiros de pão não lhes vão bastar. Por outras palavras, Escassez. Escassez. É isso mesmo. Tiveste a ver, Carlos? Não? Estou a brincar. É isso mesmo, escassez. Mais. Vou citar. Está aqui um rapaz que tem 5 peixes de cevaia e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Qual é a palavra? Escassez de novo. Agora, outra de vocês me darem a interpretação. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quanto eles queriam. O que é que temos aqui? Abundância. Abundância. Deus não satisfaz apenas necessidades. Ele responde sempre com abundância. O melhor que os homens fazem é dar com escassez. O melhor que Deus faz é responder, mas responde sempre com abundância. O meu Deus, segundo as suas riquezas, estou a citar um versículo que está em Filipenses 4,19, e eu ponho entre parênteses, é Senhor de tudo, que é Senhor de tudo, suprirá todas as vossas necessidades. E quando supre, não é QB, Ele supre com o copo cheio a transbordar. É assim que Deus supre. Vocês nunca receberam presentes de pessoas ricas? Vamos imaginar, ou melhor, imaginem que vocês sabem que uma pessoa que tem dinheiro vai-vos dar um presente. Vocês imaginam que o presente será sempre bom. E têm sempre logo vontade de o abrir. Porquê? Se este tipo tem dinheiro, o que vem a seguir deve ser bom. É assim, não venham dizer que não vos aconteceu. Não precisa de ser rico, mas um pouco, enfim, com boas condições. Nunca vos aconteceu isso? Ficarem ansiosos por abrir um presente de alguém que tem bastante e ficarem, bom, se ele tem isto, o presente deve ser à altura. Deixem-me dizer-vos que Deus é Senhor de tudo o que existe, do que se vê, do que não se vê. Vocês têm a ideia da capacidade que Deus tem a vos dar presentes? Vocês têm a ideia da capacidade que Deus tem a responder às vossas necessidades? Deixem-me dizer-vos isto com franqueza. Porquê é que duvidamos tanto de Deus? Ouçam, que isto é importante, não se distraiam. Porquê é que duvidamos tanto de Deus, quando Deus tem poder para nos dar tudo? Pensem nisso. Quinto ponto, que nos mostra porque é que Jesus tem poder para responder a qualquer necessidade. Jesus pode responder a todas as necessidades físicas e espirituais. Ele provou isso. Ele disse assim um dia: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Em Efésios 1,3 eu cito: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vejam o foco do ser humano nesta passagem. O foco do ser humano era o custo de aquisição de tanta comida. Eles estavam focados no dinheiro. Dinheiro e dinheiro e dinheiro. E agora, como é que eu vou arranjar dinheiro para comprar tanta comida?
Depois, o foco do povo era, quando terminou aquilo, fazer Cristo rei. Para quê? Este homem é perfeito. Dá-nos comida, cura-nos as doenças, rei com ele. Temos os assuntos resolvidos. Nunca mais passaremos necessidade. Foco sempre coisas da terra. Sempre coisas terrenas. Sempre coisas que não perduram. Mais tarde, no versículo 26 e 27 desta passagem, o Senhor diz-nos aquilo que eu já citei, que no fundo, o que eles queriam, entre aspas, era encher a barriga, porque eles não queriam saber das necessidades espirituais. Hoje em dia, muitos continuam a vir à igreja à procura de tudo e mais alguma coisa, menos de preencher as necessidades espirituais. Eu tenho medo que haja pessoas que tenham vindo aqui a este acampamento para se divertirem apenas, para passarem um bom bocado, para darem uns bons mergulhos na piscina, para passarem um bom tempo. Naquela reunião havia gente assim, que ia lá para ser alimentada, que ia lá para passar um bom tempo, que ia lá para ver uma superstar da altura, que deveria ser o Senhor Jesus Cristo. Porque era bom, porque estava na onda, porque era engraçado. Mas o Senhor Cristo, pelos versículos a seguir, provou que muitos deles, se não quase todos, não estavam lá pelo motivo mais certo. Eu pergunto, vocês sabem realmente a importância que esta semana tem e que pode ter para as vossas vidas? Sobretudo para aqueles que não tomaram a decisão de ser do Senhor ainda? Querem desperdiçar esta oportunidade? Não desperdicem. Pensem nisso. E deixem dizer-vos outra coisa. Deus não canaliza bênçãos por canais obstruídos. Deus não canaliza bênçãos por canais obstruídos. Primeiro, temos que nos sintonizar com Deus se queremos ter as nossas necessidades satisfeitas. Deus não é nenhum tipo de banco online em que nós pedimos e recebemos. Deus dá-nos, sim. Dá-nos não aquilo que pedimos, dá-nos aquilo que precisamos, mas da condição de termos o canal desobstruído. Para isso, irmãos e amigos, eu quero-vos dizer, Deus pode e vai responder às vossas necessidades, dando aquilo que vocês precisam. Mas primeiro, não culpem Deus se Ele não vos der. Porque muitas vezes o problema está no facto de nós não queremos ter uma relação com Ele. Demos o passo primeiro e Ele vai-nos dar aquilo que nós precisamos mais. Passando, e acho que já conseguimos responder a esta pergunta. Deus, o Senhor Jesus Cristo tem poder para responder a qualquer necessidade? Tem poder? Vimos 5 razões e podemos ver mais 10 ou 20 ou 30. Ficamos por estas. Vamos para a quarta lição e última lição. Deus responde a necessidades usando, sabe o quê? Não é anjos. Ele usa pessoas. Mas pessoas com muito poder, não. Incapacitadas. Que colocam o que têm, e o que têm é sempre muito pouco, à disposição de Deus. Deus responde às necessidades, não é de uma forma sobrenatural, de uma forma simples, usando pessoas incapacitadas que colocam os seus recursos limitados à disposição de Deus. 5 formas em que Ele o faz. Deus usa pessoas para responder a necessidades de outras pessoas. Eu vou-vos mostrar. Quem é que o Senhor envolveu no processo de alimentação dos discípulos? Um rapaz. Um rapaz. Eu já vos disse, ele podia ter chamado anjos, mas usou pessoas. Irmãos, muitas vezes, e amigos, muitas vezes nós temos um problema, uma necessidade para resolver e pedimos a Deus uma ajuda estratosférica e muitas vezes a resposta está em nós. Pensem nisso. Deus usa pessoas incapacitadas com recursos limitados. Eu acredito que naquela assistência poderia haver pessoas ricas. Não tenho a certeza, mas poderia haver. Nada me diz que não haja. Ok? Eu vou assumir que poderá haver. Ele podia ter chamado alguém com mais recursos. Ele não fez. Ele usou o que de mais simples havia. Um rapaz. Ele usou recursos básicos e simples para suprir necessidades claramente insuficientes. Já vos disse, mas repito. Se acharmos que temos poucos recursos, que somos fracos, que somos pecadores, que não valemos nada, eu quero dizer que estou no bom caminho. Ótimo, é isso mesmo que Deus quer usar. Não deixem que o diabo utilize isso para vos pressionar ou para vos tirar do serviço ou para fazer outra coisa qualquer. Aproveitem essa mesma vossa fraqueza para usar para Deus, porque é isso que Deus usa. E não é por acaso que Ele deixou estes exemplos mais simples, para que nós fiquemos sem desculpa.
para que nós fiquemos sem desculpa. Lembram-se daquele exemplo daquele Abraão, era não sei o quê, David fez aquilo, o outro fez aquilo, o outro fez aquilo. Depois a pergunta qual é que era? Qual é a tua desculpa? Eu faço a mesma. Perante este caso, em que temos um menino, eu pergunto, qual é a nossa desculpa para não pormos o que temos para o Senhor? Qual é a desculpa? Tem coragem de desculpar perante Deus? Terceira forma, em que ele usa e responde às necessidades. Eu gosto disto. Ele não espera. Ele não espera. Há uma passagem que eu vou ler. Diz assim. Jesus percorria as cidades, as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve grande paixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas não têm pastor. Eu vejo aqui nesta passagem, que está em Mateus 9, 35 a 38, que o Senhor não esperava que as pessoas viessem ter com Ele. Ele ia ter com as pessoas com doenças, Ele procurava as pessoas para ensinar nas sinagogas, Ele não ficou quieto e sossegado em Nazaré, Ele foi ter com as necessidades. Ele foi ter com as necessidades. Há uma frase em inglês que eu não traduzi, mas vou-vos traduzir enquanto vou ler, porque acho que depois perdia-se. Cristo intencionalmente entrou, estou a traduzir, espero que não perder nada de importante, na vida das pessoas do seu tempo, adorando com elas nas sinagogas, indo a casamentos com elas, trabalhando com elas nos barcos de pesca, apanhando os frutos do campo com elas, até se calhar rindo com elas e chorando quando elas morriam. Vemos um Jesus Cristo que se envolveu com as pessoas. Eu não acredito que possamos fazer grande coisa se não estivermos no meio das pessoas. Não podemos corresponder às necessidades das pessoas se não quisermos sujar as mãos. Deixem-me utilizar esta expressão muito simples. Só podemos responder às necessidades das pessoas estando com elas, conhecendo o que elas precisam. E para isso temos de estar com elas. E Jesus esteve em todas as áreas importantes da vida das pessoas do seu tempo. Todas. Cristo sabia qual é que eram as dúvidas, os problemas e as dores, porque os conhecia, porque andava com eles, porque estava com eles. Ele não espera, Ele vai ter com eles. Mas, isto é para nós também. E ao ajudá-los e ao ir ter com eles, saia da sua zona de conforto. E eu vou-vos dar exemplos de como o Senhor Jesus Cristo saiu da sua zona de conforto. Quando ele tocou um leproso, quando para a lei mosaica tocar um leproso a pessoa ficava impura, ele saiu da sua zona de conforto. E muitas vezes Deus pode nos pedir coisas para fazer que estão fora da nossa zona de conforto. E nós temos sempre boas desculpas para as não fazer. Quando ele curou uma mulher com fluxo de sangue, era algo complicado, mas ele saiu da sua zona de conforto e fez isso. Porquê? Porque as necessidades dos outros estavam à frente do seu próprio conforto. Quando ele continuamente curava os outros e as pessoas insistiam, que devia ser complicado. As pessoas a insistir, cura-me, cura-me o filho, cura-me o primo, cura-me o pai, cura-me a mãe. E aquela pressão, que tanto é. Lembram-se de uma passagem que eu li-vos há uns dias? Ele teve que se ausentar depois de passar a noite toda e foi ter com o pai, e precisava descansar, mas foi ter com o pai. Mas no contexto de desgaste, depois de curar dias e dias e dias e dias, aquilo devia ser sufocante. Há conforto nisso? Sair da zona de conforto. Quando comia com prostitutas e com coletores de impostos, ele não estava a sair da sua zona de conforto? Ele estava a sair da sua zona de conforto. Ajudar os outros implica sair da zona de conforto. Quinta e última forma em que ele o faz. Ou melhor, última não será. Pelo menos serão 5 formas que eu vos apresento. Ajudar os outros requer compaixão. E vendo as multidões, eu estou a citar, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Peço desculpa. Como ovelhas que não têm pastor. Sem compaixão, a nossa ajuda não vai ter valor nenhum. Eu acho que todos os mensagens batemos no mesmo, que é a atitude de coração como fazemos as coisas. Até mesmo nas necessidades, e sobretudo das necessidades, se não fizermos e se não correspondemos às necessidades dos outros de coração, com compaixão, não teremos nenhum valor. Nenhum. Aliás, sem compaixão, nem sequer respondemos às necessidades dos outros. Porque só Jesus Cristo foi responder às necessidades dos outros porque teve compaixão delas. E não esperem ter compaixão ou paixão pelas pessoas antes de ter com elas. Não esperem que o Senhor vá vos dar um trabalho missionário com 5.000 pessoas se vocês não tiverem compaixão pelo vosso vizinho ou pelo vosso familiar.
Não esperem que o Senhor vos ponha numa obra em cargo de muitos, quando vocês não conseguem ter o mínimo interesse em salvar aquelas pessoas que estão mais próximas de vocês. Ou até ajudar em coisas mais práticas. Isto é muito importante, compaixão. Estou quase a terminar, quero dizer isto. Deus te usa para ajudar os outros, mas deixa sempre algo no fim para as tuas necessidades. Aquele rapaz que deu aqueles pães e aqueles peixes, ele comeu mais ou menos do que aquilo que tinha trazido. É uma pergunta. Comeu mais do que o que trouxe ou não? Mas comeu muito mais ou um pouquinho mais? Muito mais. Ao ponto de não comer mais porque não conseguia. Até ficar satisfeito. Até ficar satisfeito. Exatamente. Ele trouxe boa comida, mas recebeu fartura. Quando nós nos preocupamos em ajudar os outros, Deus nunca se esquece das nossas necessidades. Já falámos de Jó, e que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Ele se preocupou com os outros. Muitas vezes, Deus calhar não nos ajuda mais, porque nós somos frios e insensíveis quando os outros precisam. Conclusão. 2 conclusões. Primeira necessidade. Se não és crente, a tua maior necessidade é salvação. Ponto. Nem vale a pena andarmos aqui às voltas. Se não és crente, a tua maior necessidade é de salvação. Porque tu não sabes se não vais cair para o lado agora como fores almoçar, aqui na fila. Ou se tu chegas até amanhã, se queres. E vimos o exemplo do Nuno, que é rijo, é se aguentar. Mas qualquer um de nós não está livre de tropeçar nas escadas e bater a cabeça e ficar. Querem correr riscos? Se já és crente, a tua maior necessidade é deixares que Deus te use para suprir as necessidades dos outros. Porque se nós fizermos isso, Deus suprirá as nossas. E de uma forma tal que Deus vai nos dar abundância, muito mais do que aquilo que nós trazíamos no bolso. E mais, muito mais do que aquilo que nós imaginámos. Quando aquele rapaz foi para aquele encontro com o Senhor, ele foi preparado. Ele trazia comida, ele pensou, eu vou-me dar bem. Mas sabem, ao dar o pouco que tinha, ele deu-se muito melhor. Muitas vezes nós achamos que nos vamos dar bem. Mas quando nós entregamos o que temos a Deus, acabamos sempre por nos dar muito melhor.